Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você está aqui no Instagram, segue. No YouTube, faz sua inscrição. No Facebook, estamos também. Você pode mandar sua solicitação de amizade aí. Enfim, vamos lá. Vamos ao que nos propusemos a falar aqui. E aqui eu quero nesse vídeo, já falei em outro vídeo, no canal no YouTube, mas eu vou fazer esse vídeo aqui mais específico, mais direto, focado no tema. Quero falar sobre a questão desse julgamento que está acontecendo no STF, sobre as atribuições das guardas municipais. E aí eu quero me dirigir a você, guarda municipal, de todo o Brasil, onde esse vídeo possa chegar, certo? Quem está falando aqui é um policial militar que está há 23 anos na atividade policial e que, ao longo desses anos, pôde perceber a importância que é o policiamento ostensivo preventivo. Mas, fundamentalmente, a importância que cada instituição que está inserida no artigo 144 tem dentro do contexto da segurança pública. Então, cada instituição ali elencada, seja a Polícia Federal, as guardas municipais, tem a sua importância e a sua relevância. É muito interessante porque a nossa Constituição ela fez questão constituinte de registrar um artigo específico para a segurança pública. Se você nunca leu, eu vou dizer quais são as instituições que estão lá, que são consideradas instituições policiais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Civis, Polícia Penal Federal e Polícia Penal Estadual. São as mais recentes que foram inseridas no artigo 144. Porém, no artigo 144, desde de muito tempo, existe a figura de uma instituição chamada Guarda Municipal, que não faz parte do rol das instituições consideradas policiais, mas foi inserida como uma instituição responsável pela manutenção, pela guarda das instalações dos próprios municipais. Vamos lá. Ocorre que, de 88 para 2024, nós temos uma mudança radical no que diz respeito à segurança pública, em vários aspectos, desde a questão da profissionalização, ou seja, melhoria dos quadros das instituições, mas também, por outro lado, nós tivemos um aumento exorbitante, terrível, de violência e criminalidade. E, dentro desse contexto social, começou a se sobressair e a se destacar as guardas municipais, como instituições que auxiliam a segurança pública e prestam um serviço de qualidade e excelência à sociedade. Dentro dessas considerações, nós vemos aí e começamos a vislumbrar que houve também, por parte das guardas municipais, um aprimoramento dos integrantes, ou seja, as guardas municipais passam a um estágio, eu diria, mais avançado, ou seja, saem daquela situação, muitas vezes, que são considerados como vigilantes prediais, certo? Para exercerem uma atividade policial. As demandas da sociedade puxaram as guardas municipais para esse contexto. Ou seja, houve uma necessidade para que as guardas municipais pudessem atuar de maneira mais ativa na segurança pública. Ou seja, deixam, naquele primeiro momento, de serem apenas instituições protetoras, guardiães de estruturas dos próprios municipais, das propriedades municipais, para atenderem demandas de segurança pública, ou seja, demandas externas, demandas muitas vezes que eram atendidas tão somente pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, no âmbito municipal. Bem, dito isso, é muito importante que nós tenhamos em mente uma mente, eu diria assim, para frente, uma mente
uma mentalidade, certo? Que não fosse focada tão somente naquele lobby mesquinho de instituição, porque eu vou perder espaço e agora o que vai ser da minha instituição. Se nós pensarmos dessa perspectiva, quem vai pagar o pato é a população. Por quê? Porque os índices de violência e criminalidade, eles não param de crescer. E aí já tem uma necessidade de que mais pessoas estejam inseridas e atuando diretamente no combate aos delitos que ocorrem diariamente em todo o Brasil, certo? E aí, nós viemos parar nesse julgamento do STF com relação à atuação, às atribuições das guardas municipais. Eu vou ler um pouquinho aqui, não sei se está dando para você ler, mas eu vou ler, não tem problema, né? Que diz assim, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira, 23, o recurso extraordinário 6085-88, que discute se os municípios têm competência legislativa para instituir guarda civil para fazer o policiamento preventivo e comunitário. Observe que, aqui um detalhe jurídico importante, né? A Polícia Militar faz questão preventiva e ostensiva, ostensiva, preventiva, enfim. E aqui ele está especificando que as guardas vão atuar no preventivo e comunitário, ou seja, e aí é um avanço no que diz respeito à atividade policial. Por quê? A atividade policial, ela tem algumas fases. Quem estuda policiologia sabe disso. Fase política, a fase técnica e a fase comunitária, certo? Resumidamente, a fase política é quando as instituições policiais elas passam a existir apenas com um viés de atender aos interesses dos governantes, ou seja, a população não era a prioridade era a proteção dos políticos, em linhas gerais. A fase técnica é aquela onde as instituições começam a valorizar em primeiro momento a técnica, mas ainda não tem aquela ideia de eu aplico a técnica porque quero me aproximar do meu cliente, que é a sociedade. A próxima fase, a fase da polícia comunitária, é justamente isso. Você tem um desprendimento do lado político, a visão deixa de ser como prioridade o político, passa a ser a comunidade, mas também você tem agora a técnica aplicada a esse tipo de policiamento mais próximo da população. Bom, isso é um resumo, assim, para a gente poder entender essa ideia de preventivo e comunitário, ok? Então, assim, veja que isso é um recurso que foi aí apresentado pela Câmara de São Paulo, da capital, com o intuito justamente de tentar dirimir essa demanda em relação à possibilidade da Guarda Municipal fazer o policiamento preventivo comunitário. Com qual finalidade? Permanece basicamente aquilo que a Constituição já fala, né, nesse julgamento. Proteger bens, serviços e instalações municipais e para fazer prisões em flagrante por qualquer delito. Olha que coisa. Gente, isso já acontece. Agora, a morosidade do nosso Congresso faz com que essas coisas vão cair justamente lá no STF. Isso era para ser resolvido no Congresso Nacional. E me parece que já uma PEC, já nesse sentido aí, de transformar as guardas municipais em polícias municipais. Como essa coisa demora tanto e os nossos parlamentares não dão a devida atenção, né? Aí fica esse imbróglio aí, essa situação. Mas vamos lá. Porque tem uma coisa que chama atenção no finalzinho aqui dessa matéria, que está no site do STF. Para os representantes do Sindicato das Guardas Civis Metropolitanas de São Paulo, da Federação Nacional dos Sindicatos de Servidores das Guardas Municipais e do Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba, os guardas civis integram o sistema de segurança pública e a atribuição de policiamento preventivo e comunitário é constitucional. Já, e aí vem o contraponto, ou seja, os terceiros interessados, além dos sindicatos, dos representantes das guardas, o outro lado também, que, digamos assim, veio para somar, para contribuir de alguma maneira também, além dos sindicatos, são aqui os representantes do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito
e distrital nos tribunais superiores, GAETs, e da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que considera que as guardas civis devem se limitar à proteção de bens e serviços do município e, excepcionalmente, realizar prisões em casos de flagrante. E aqui eu vou discordar. Discordar veementemente desse entendimento, certo? E, mais uma vez, discordar, respeito quem pensa dessa forma. Tenho colegas que pensam dessa forma, porque acreditam que seria uma invasão de competência, mas no meu entendimento, como cidadão, não só como profissional da segurança pública, mas como cidadão, é necessária que as guardas municipais possam, certo, realizar o policiamento preventivo e comunitário, justamente porque há uma demanda na sociedade e que muitas vezes a polícia militar não vai conseguir atender essa grande demanda. E quem precisa de segurança pública não deve ficar esperando a boa vontade do político fazer um concurso para aumentar o efetivo da polícia militar, da polícia civil, para que essa população seja atendida. Se os municípios conseguem, de alguma maneira, preencher lacunas que acontecem dioturnamente no atendimento à população. Então, perceba que quanto mais nós pudermos integrar no atendimento órgãos dentro do sistema de segurança pública, a população estará sendo beneficiada. E aqui, eu sou bem sincero em dizer a você, não me interessa lobby de instituição representativa com o intuito tão somente de garantir reserva de mercado. Essa é a verdade, ok? O que é mais imperioso e mais importante nesse momento é a população. A população precisa ser atendida. E aí, se acham que as guardas municipais não têm qualificação técnica suficiente, cria-se programas de formação e de melhorar a qualidade de formação dos guardas municipais, que eu garanto que em muitos casos e em muitas guardas municipais, o nível técnico já está muito bom, tá certo? Evidentemente que não é uma realidade de todo o Brasil, mas isso não impede que seja montado uma estratégia de formar com excelência os guardas municipais, ok? Então, é isso que eu gostaria de falar aqui, da minha opinião sobre esse tema, dizer que, enquanto profissional da segurança pública, que estou aqui há 23 anos de labuta, de serviço, dizer que, sim, sou favorável que as guardas municipais sejam, inclusive, trazidas para a condição de instituições policiais no âmbito municipal, da mesma forma que aconteceu com os antigos agentes penitenciários estaduais e federais, que agora são policiais penais, ok? E é isso. Então, desejo sorte aos nossos bravos guardas municipais, que eles tenham esse pleito atendido e que brevemente nós possamos aqui elencar entre as instituições policiais que estão lá no artigo 144, quem sabe, é o meu desejo, as guardas municipais ou polícias, né, ostensivas municipais, eu não sei qual termo que vai ser colocado, mas que seja dada a devida valorização a esses bravos guerreiros da segurança pública dos mais diversos rincões desse Brasil, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e que brevemente vocês, guardas municipais, também sejam considerados uma instituição policial e considerados de fato e de direito, porque de fato já são, mas de direito, policiais também, tá bom? Esse é o meu desejo, essa é a minha opinião. Forte abraço, o Eterno abençoe, estamos juntos.